a gente está na metodologia 7, né? Elenco oficial de exercícios, músicas, consignas e biodança. Eu sou Letícia, né? Estamos aí num sábado chuvoso, pelo menos aqui em Porto Alegre está. E aqui, pessoal, eu quis trazer para vocês, mas também foi bom para mim montar isso daqui, porque para vocês me conhecerem assim brevemente, né? Não, a ideia não é eu contar minha história, não é sobre isso a maratona, mas para vocês saberem como que eu cheguei aqui, né? E também vocês perceberem que assim cada etapa do caminho ela é muito importante, né? Ela é um tijolinho ali que vai dando forma à nossa identidade como facilitador, né? O facilitador, ele não acontece quando ele se forma, né? Ele, na verdade, ele vai para o mundo quando ele se forma, né? Mas o processo da constituição do facilitador, ele não é um título, né? Ele é uma formação ética, né, de um ser humano que tem uma missão no mundo, né? E que essa missão no mundo, entre a sua missão de alma, de vida, enfim, como facilitador, no papel de facilitador, é uma missão bem específica, né? Então, eu iniciei a biodança lá em 95, tá? Essa fotinho linda aqui que eu tenho do lado aqui, que eu tava bem novinha, bem magrinha, bem cabeluda, foi em 97, numa maratona da Escola Gaúcha. Então, tem até ali atrás, num papel ali, as maratonas que tinham previstas na época, né? E eu lembro que o meu facilitador, que foi o Nenel, ele disse: vocês não podem perder a chance. Eu já fazia biodança há 2 anos, não podem perder a chance de conhecer o Rolando. E eu fiquei meio assim, tipo, será que eu preciso mesmo? Porque na época eu gostava de fazer biodança, então nem me importava quem era que tinha criado a biodança, entendeu? E eu pensei, aí todo mundo, não, a gente não pode perder. Eu falei, tá, então tá, se tá todo mundo dizendo não posso perder, então não posso perder. Então conheci o Rolando nessa oportunidade e por isso que eu tô falando para vocês não perderem, né, essa dimensão de que cada detalhe é importante. Aí em 2020, 2001, eu acho que foi 2001, Amir, você pode me corrigir, a gente fez na verdade eu cheguei na Frater, né, Acho que foi conheci. 2000, 2000. Isso, eu tinha dúvida se era 2000 ou 2001, tá? Duas coisas que eu tenho dúvida ali, se era 2000 e quando abriu a maratona, mas eu vou falando aqui. Então, o que aconteceu? Eu fiquei sabendo de um grupo que ia fazer uma imersão de 30 dias pelo Brasil. Um grupo só fazendo biodança, ia ficar 30 dias fazendo biodança pelo Brasil. E eu fazia biodança lá em outro grupo, né? Não conhecia mitos, não conhecia ninguém. E aí achei o máximo aquilo, achei aquilo assim, nossa, né? Vou fazer esse negócio aí. Lembro que na época tinha dado errado a compra de um apartamento, e aí com o dinheiro eu pensei, vou fazer esse negócio. E aí que eu entrei em contato com a Frater, fui lá conheci a Mirtes, né? E comecei a participar dos grupos de reunião para essa viagem. Tinha grupos assim para ir se conhecendo e tal. E aí que eu comecei a conhecer toda a galera da Frater, né? E aí, quando foi incrível, né? Foi super transformador, assim, foi realmente uma viagem de absoluta imersão, né? E aí, quando a gente voltou, tinha o encontro em São Lourenço, que daí eu não me lembro, Mirtz, exatamente quando foi, mas eu lembro que logo em É, seguida abriria a escola. isso foi no ano, tá um ano, tu colocou um ano a mais, então foi 2000 a viagem, 2001 a abertura da escola. Isso. Tá, então beleza. E aí eu falei, bah, vou entrar nessa escola, né? Essa galera ia de fé. Então entrei na escola em 2001, né? Iniciei a formação. Aí em 2005 teve uma outra viagem. A Mirtz sempre fazia as viagens, né? Ela e o Marquinho. Tinha uma outra viagem de imersão à Europa. E eu falei, bah, dessa eu vou também, né? Eu acho que era 30 dias também, né? E aí fui nessa viagem, né? E essas viagens de imersão, elas são absolutamente transformadoras, né? No sentido de que a gente é, tem situações muito adversas do cotidiano, ao mesmo tempo a gente está fazendo biodança, ao mesmo tempo a gente está vivendo biodança 24 horas por dia, então são oportunidades muito radicais de autotransformação, né?
Quando eu voltei, então vocês vão ver na linha do tempo que assim que eu voltei ali tem o nascimento do meu filho, né? Então fui para o mundo, fiz essa super viagem e aí no ano seguinte já nasce o meu filho. Então eu conheci o pai do meu filho nesta viagem para a Europa. Ele é brasileiro, né? Foi junto com a gente, o Diego. Ele fez parte durante um tempo da biodança, né? E aí em 2020, 2006 nasceu o meu filho, né? É, e aí, depois, em 2000, depois eu acabei a escola, eu acho, ali por 2006 mesmo, tá? Mas eu demorei um pouquinho ali para apresentar minha monografia, porque daí meu filho era pequeno, né? Não tem como dar conta de tudo. E em 2012 eu apresentei a minha monografia. E em 2013 eu fiz a minha formação de didata. E ali embaixo eu botei só para vocês terem uma noção, assim, ó, em 2005, eu botei 2026, mas 2006. 2005 e 2006 eu fiz a formação já corrigi aqui. Eu fiz a formação extensão em biodança e argila, então, né, tem uma história engraçada que meu filho quase nasceu no módulo de argila, né? Que eu estava grávida fazendo o módulo de argila. 2012 eu fiz a extensão do projeto Minotauro, 2016 eu fiz extensão Biodança e Neoxamanismo e 2025 a extensão e Biodança Árvore dos Desejos. Então, por que que eu botei isso aqui, pessoal, também? Não é para me exibir, dizer que eu sou uma facilitadora, né, que fiz várias extensões, mas para comentar com vocês que a formação de um facilitador, ela é exigente, ela não é uma formação técnica, né? E a base de tudo é a vivência, é a experiência. Então, não tem erro, né? Vocês podem, assim, não saber descrever um conceito, falar de um conceito, mas se vocês tiverem aquela experiência introjetada no corpo, vocês vão conseguindo absorver aquele conceito, não cognitivamente, mas existencialmente. Então, é um processo, não é assim, agora eu sei falar super bem da biodança, agora eu sei falar super bem de um. Muito diferente o processo de formação de um profissional, né, facilitador de biodança. Ele tem essa característica de que o conhecimento que ele vai transmitir através das aulas e no contato com as pessoas é um conhecimento vivencial, um conhecimento experimental, digamos assim, né? Experimental em termos de que eu me atravesso pelo conhecimento. Então, façam tudo o que vocês puderem de biodança, né? Não tem erro, assim. E quanto mais vocês fizerem, mais preparados vocês vão estar para dar aulas de biodança, tá? Bom, eu acho que é isso. E assim, eu nunca imaginei, por exemplo, que eu estaria fazendo essa linha do tempo aqui. Quando eu comecei a fazer biodança, eu nem queria, eu nunca pensei em ser facilitadora. Eu fui entrar na escola depois de 8 anos que eu estava fazendo biodança. E o que me motivou nem era ser facilitadora, era porque assim, era tão interessante que eu sentia assim, ai, mas eu, como aluna, sei lá, o que mais que existe? O que mais que tem, entendeu? Eu queria mais, então eu entrei na escola para isso, né? E eu não botei aqui, mas também uma coisa que eu vou falar depois que me ajudou muito durante esse período aqui, e principalmente na formação, durante o período de formação, e quando até eu acho que a apresentação da monografia, o que me ajudou muito foi que eu participei de projetos sociais, né? Que na época a gente tinha a Rinasce na escola, né? E que era essa o CIP, né? Que é como se fosse uma ONG, né? Mas ela propunha só atividades de biodança em locais geralmente de vulnerabilidade social. Foi um projeto bem lindo, né? Que nasceu ali na escola nessa época. E a gente começou a atender muitas entidades, né? Que tinham diferentes públicos com necessidades específicas, né? E a Mirtes dava supervisão na época para nós, então assim, nossa, para mim isso tem um valor inestimável na minha formação, porque está relacionado com essa formação ética também do facilitador e de lidar com as adversidades e públicos completamente.
desfavorecidos no sentido de não ter acesso, né, a esse tipo de atividade mais voltada ao despertar dos potenciais, né, do ser humano e tal. Então, eu trabalhei ainda durante a escola, tá? Praticamente, pessoal, durante todo o período na escola, eu trabalhei depois, claro, né, um pouquinho mais para frente, mas assim, no CEDEL, que era uma instituição que tinha crianças com vulnerabilidade social, né? A gente fazia duplas na escola para trabalhar. Depois eu trabalhei, na Casa Viva Maria, que era um projeto que abrigava mulheres em situação de violência. Não só eu, tá? Era sempre os grupos na escola, né? A gente tinha grupos, assim, quem queria participar daqueles projetos. E depois, mais no final, eu já tinha até me formado, eu trabalhei numa escola da PAI, aqui na Vila Nova, em Porto Alegre, junto com o Jorge, eu trabalhei 1 ano e meio. Então, esses grupos aí, eles, nossa, me deram uma capacidade de reconhecer o ser humano em dimensões assim, para além daquele grupo regular de biodança, vou chamar assim, normal, né? Normal, assim, que a gente teria no salão, né? Então, eu tô falando isso só para vocês perceberem que as experiências diversas que a gente tem, elas vão nos compondo enquanto facilitador, né? Então, quanto mais experiências eu me encorajo a ter e participar em projetos, mais a gente vai se constituindo como um bom facilitador, eu diria assim, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, então eu vou falar assim. Então, dito isso, né? A gente está aqui hoje, né, na maratona Metodologia 7, né? E assim, ela é um marco dentro da linha ali formativa que a gente tem no programa unificado, né, de facilitadores de biodança. Digamos, a etapa final, assim, né, a maratona final. Depois tu falou que tem só mais uma, mas essa era uma que eles perderam, né? Então, tô entendendo que essa é a última mesmo, né? Aqui pro Isso, grupo, né? isso. E é Tá. uma opção da escola trazer dentro do currículo da nossa escola, né? Porque educação biocêntrica entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. Uhum, Como a gente considera que é super importante, né? Conhecimento sobre educação biocêntrica, a gente manteve dentro do nosso programa, né? Que é uma coisa que pode ser feita, né? Dentro das exigências da nossa escola, também a educação biocêntrica. Por isso que ela está vendo no final também, né? Dentro tá. do currículo, a gente colocou ela ali. E a educação biocêntrica, pessoal, é tão importante realmente, porque, assim, a gente usou nos projetos sociais, às vezes a gente tinha que usar muito a educação biocêntrica, por exemplo, porque a gente, às vezes, não tinha a condição ideal para se aproximar dos grupos ou da entidade mesmo, né? Às vezes, direto só com biodança. Então, realmente a educação biocêntrica, por exemplo, eu hoje utilizo várias coisas da biodança em outros locais que não permitem, às vezes, diretamente usar biodança com a educação biocêntrica. Então, realmente é um conteúdo super relevante para a formação, assim, eu sou super a favor também de manter isso daí no currículo. Bom, então, o que que eu estava refletindo aqui sobre esse percurso, né? A gente chega ali no final do percurso e a gente tem sete. Aqui eu não botei ali o restinho dos nomes ali, das metodologias, né? Eu botei só o da primeira ali. Mas a gente chega aqui nesse momento e se defronta, né, se confronta ali com eu tenho que fazer as aulas, né? E agora no finalzinho, eu fiquei refletindo, né? Por que que as metodologias eram no final, né? Porque elas não eram no meio, né? E aí eu não sei, eu fiz uma reflexão de que eu tenho a impressão de que, assim, a carreira, né? Ou a carreira não é a carreira, né? O papel de um facilitador de biodança, ele, de forma alguma, é um papel técnico, né? As raízes filosóficas, né, antes de mais nada da biodança, elas nasceram de uma inspiração do Rolando, né?
em um momento assim que a gente, não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas tem um documento ali que é uma apresentação, né, da história assim do Rolando. E ele, quando acho que estava fazendo um serviço militar, né, ele manda uma carta para a companheira dele, para a esposa dele, falando dessa inspiração que ele teve, né, de um sistema, de um ensino, né, que se baseasse numa forma de ver a vida com mais beleza, né, com mais sentido, com mais significado. Então, isso já é eu acho que o embrião nascido, assim, né, da ideia da biodança. Então, eu refletindo, assim, né, a formação de um facilitador de biodança, ela tem que passar por uma transformação, uma metamorfose, né, desse ser humano que a gente veio, se formou, tá aí no mundo, né, e a gente chega na escola de biodança. Então, refletindo assim sobre o percurso de formação, a gente vê que entre as maratonas, entre os seminários, entre o projeto Minotauro, né, a gente tem 80% da formação com bases filosóficas, né? Com bases de conhecimentos também, né? De conceitos da biodança, né? O que que o Rolando quis dizer com isso, com tal linha, com vários aspectos, né? E isso tudo vai nos constituindo como facilitador. Eu diria assim, ó, falando de uma forma mais coloquial, né, metafórica, assim, a gente entra ali, um ser humaninho, né, e com aquele aprendizado ele vai nos transformando, né, vai causando uma metamorfose em nós, né, enquanto facilitadores, né, todo o conceito. Então, e aí faz sentido, porque assim, é muito mais trabalhoso eu transformar ou eu constituir um novo ser humano com outras bases, com um olhar sensível e muito refinado em relação à vida, né? E ao ser humano e ao centro e o que é o centro da vida é muito mais difícil do que eu ensinar uma pessoa a fazer uma aula. Né? Vamos combinar, é muito mais difícil. Uma autotransformação, um autoconhecimento, ele é muito mais difícil do que eu chegar e ensinar para vocês. É assim que faz a aula. Então, eu acho que esse percurso, ele é um percurso de autotransformação, né? E a gente precisa disso para que quando a gente chegue na metodologia, a gente aprenda a dar aula. Mas a gente não vai aprender a dar aula desconectado de todo o conceito. É obrigatório que eu esteja conectado com todo o conceito. Então, 80% da estrutura formativa da biodança, ela é para essa constituição de um novo ser humano, né? Que tem o seu olhar voltado para o centro da vida, para depois ele aprender. Mas também, o que que acontece? Isso gera no momento que eu começo que eu preciso fazer as aulas, isso gera uma dificuldade, né? Um desafio, porque quando aí eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência, né? Quando eu chego aqui na hora de fazer as aulas, eu teria que conectar o conceito, todos os conceitos que eu aprendi com as aulas. E aí que é a grande dificuldade. E aí eu, por exemplo, quando comecei a fazer aula, a gente começou a fazer em grupo, eu não conseguia, pessoal, conectar. Eu fazia a aula parecia assim vazia, parecia. Mas é isso, era tão diferente do que eu sentia quando eu fazia aula como aluna, sabe? Eu falava, mas gente, como que eu consigo alcançar aquela sensação como aluna montando uma aula? Eu não conseguia conectar. Então, para vocês compreenderem, tá? Eu tô falando isso para vocês terem uma dimensão de que essa etapa que a gente está agora, ela é uma etapa que eu inicio essa. Eu tenho que iniciar essa aproximação, porque senão a minha aula fica técnica, né? Bom, vamos seguir aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certo? Tudo certo. Sim, sim. Tá bom, tá Tudo bom. bem, tudo bem.
Então, o que que a gente vai ver nesse final de semana, entre hoje e amanhã, tá? A gente vai ver esse aspecto fundamental, né, do módulo 7, que é a necessidade de um elenco oficial, né, de exercícios, músicas e consignas. A gente vai ver isso que eu estou falando para vocês, a coerência entre modelo teórico e vivência, né? Porque aí é que está a magia do negócio, né? E aí é que a gente tem que aprofundar mais para conseguir extrair aquilo tudo que a gente já tem de experiência e de vivência para transformar isso numa aula de biodança, para fazer a grande magia na hora de oferecer isso como uma aula, né? E aí a gente também vai trabalhar sobre a sequência metodológica, né? Por isso que eu pedi para vocês mandarem as aulinhas e os erros mais comuns. Por quê? Porque assim, o que a gente mais comete no início é erro. Então a gente não tem que ficar com medo de cometer erro, porque a gente vai cometer erro. Isso é a única coisa certa, né? E assim, eu trabalho também com gerenciamento de projetos, né? E no gerenciamento de projetos tem uma linha de trabalho que se chama agilidade nos projetos, projetos ágeis. E aí tem uma coisa muito valiosa que eu acho assim, que é para a vida, que é assim, quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu vou ter condições de acertar naquilo. Então, numa metodologia ágil de projetos, eu vou fazendo pequenas coisas para que eu erre rapidamente, para que eu vá corrigindo o meu percurso. Então, isso eu levo para a vida, né? Então, por isso que, assim, galera, manda a aula, não importa que esteja imperfeita, não importa que esteja parlamentar, não importa. Quanto rapidamente eu errar, mais rápido eu tenho condições de lidar com aquilo para seguir. Então, a gente vai ver os erros comuns aí, tá? Alguns, né? São vários erros, né? A gente sempre inova nos nossos erros, né? Bem, o que que esse módulo então se propõe, né? Ele vai, eu espero, né, com ele que a gente, vocês possa compartilhar com vocês uma fundamentação da necessidade de se ter um catálogo oficial, né, contendo os objetivos, descrição, referências musicais para cada exercício. Isso é o que se propõe. E também a metodologia 7, que é isso que eu estava falando para vocês, ela aprofunda a integração entre modelo teórico, critérios metodológicos e aplicação prática, para que o facilitador ele comece a ir praticando esse pensamento sistêmico, que na verdade é uma coisa que a gente deve ter sempre, né? Mas aqui eu quero frisar que a partir de agora, para quem não estava atento a isso, para que vocês fiquem atentos a isso. O facilitador na hora de fazer uma sessão de biodança, ele tem que desenvolver esse olhar sistêmico do todo, né? E aí, isso aí é uma prática, né, pessoal? Só que a gente tem que começar a aprofundar para desenvolver isso, tá? Então, agora, essa perguntinha é bem objetiva, né, e simples, mas eu gostaria de contar com a colaboração de vocês, de algumas pessoas, assim, rapidamente dizerem por que que eu não posso usar qualquer música, qualquer exercício, né? A gente fala isso durante a formação, mas por que, pessoal? Por que que a gente não pode usar? Podem abrir o microfone aí e falar. Eu posso esperar, tá? Não tem problema. Tá? Alô? Oi, Oi, Olga. sou eu. Eu vou contar minha experiência, sabe? Eu não estou na formação, estou terminando agora, estou no curso, mas não estou terminando, entendeu? Recém tenho um ano de aula. E nas outras metodologias, eu escutava música do YouTube, do Spotify, e eu tinha baixado essa pasta do Sérgio Cruz no computador, mas não sabia usar. E agora eu abri e comecei. Eu não sei se a aula que eu montei está bem, está certa, mas eu montei sentindo, ouvindo, sentindo a curva. Isso me chamou muito a atenção, sabe? Uhum, Foi muito interessante aquela minha experiência. Então, é por isso que eu especifiquei, né, quando eu te mandei, que era toda a música do Sérgio Cruz. Eu acho que tem diferença. Eu ainda não aprofundei a fundo o que é em mim, entendeu? Mas a diferença que eu senti em mim foi essa. Eu tá bom. cheguei a sentir a curva. Obrigada, Ah, que viu? legal, Olga. Valeu. Oi.
Oi, Eu, Flávia. É oi, Flávia? Leti. Sim, sou eu. Tô só É, pela audição aqui, tentando reconhecer. bueno, meu sotaque é É, reconhecível, né? sim. Não, não tinha me perguntado assim, né? Agora estou me perguntando, mas se tiver que responder agora, eu acho que. Não, é pra gente dialogar, pessoal. É isso que eu Sim, falei. sim, A gente não precisa amei. ter uma resposta, entendeu? Sim, não, não, mas estou me perguntando e me respondendo que eu talvez não usaria qualquer música ou qualquer exercício pelo fato de que os que estão funcionam. Então, assim, estão testados as músicas, os exercícios. Então, para começar, eu estou que nem a Olga, falta um ano, eu me sinto aí super perdida para montar uma aula e montar um. Enfim, tipo, minhas comparações são como na cozinha, né? Quem começa tem cordeiro, tem gado, tem frango, tem um monte de vegetais e tu tem que fazer algo e não sabe o que escolher, né? Mas é o fato de que isto já tenha uma, sei lá, mesmo rolando, né? Com todos os erros, ele tem coisas que já sabe que funcionaram. Então, eu acho que é bom, né? Ir por aí, pelo menos no começo. Depois, se eu quero seguir estudando e agrandando a questão, seria, é outro caminho. Agora, me respondendo, eu, por isso, iria por aí, né? Pelo caminho Uhum, que outros já caminharam. E por uma uhum, questão de ética, inclusive. uhum. Show. Até a gatinha falou aí. Mais Oi, alguém, Lê. pessoal? Oi. A Oi, outra a Flávia. Rosane, Ai, a Oi, outra desculpa. Flávia. Rosane. Vai. Quem? Flávia ou Rosane? Qualquer uma das Tá, duas. bem. É, então, a música, né? A música, ela cumpre um papel fundamental na biodança. Ela é a linha guia. E dentro do sistema, e o objetivo da biodança é gerar integração no indivíduo, contatar com as emoções que integram o indivíduo e levam ele de novo ao centro da vida, à modificação da estrutura dele. Mas a biodança, ela tem um objetivo. As músicas que a gente conhece podem ser lindas, mas elas podem não funcionar porque não atingem aquele objetivo, né? De harmonizar, de ensinar o ritmo, de integrar o indivíduo, né? Uhum, E os uhum. exercícios, eles também fazem parte dessa, como é que eu vou falar assim? Não é qualquer exercício, ele tá ali para desenvolver e reaprender, que o indivíduo reaprenda as, a- as funções básicas da vida, que a gente no dia a dia e na nossa cultura vai se desconectando. Então, não pode ser qualquer exercício e não pode ser qualquer música, porque o sistema tem uma coerência e a gente tem que estar atento a essa coerência. Esse é o meu entendimento. Legal, Rosane. Obrigada, viu? Acho que tinha alguém que ia falar, né? Eu não estava achando o botão para levantar a mão aqui, Tudo eu bom, troquei de Flávia? computador. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Não, faltou muito pouca coisa para eu falar, porque as meninas falaram tudo, mas eu só ia ressaltar. Não é à toa que nós temos módulos estudando os aspectos fisiológicos, os aspectos psicológicos, porque isso tudo tem a relação direta com os módulos também que a gente estudou a música, frequência, vibração, tom, tipo de instrumento e o quanto isso desperta na gente determinados tipos de exercícios, determinadas posições, o impacto que isso tem na nossa fisiologia, no nosso psicológico. Então, é óbvio que não pode ser qualquer exercício, qualquer música, porque tudo tem uma finalidade. E aí, trazendo para uma universalização, assim, uma comparação bem rasa, mas se nós pensarmos em vivências xamânicas, por exemplo, é óbvio que nós teremos músicas xamânicas usando tambor, usando chocalhos, usando tambor oceânico, porque aquilo conduz a um lugar. Então, apenas fazendo uma comparação que eu, quando entrei, tinha uma visão muito rasa, porque eu só tinha a minha vivência, pouca vivência,
E o universo que isso abriu para mim, por isso que eu quis estudar, porque eu quis conhecer a ciência que estaria por trás da maravilha que eu senti desde as primeiras vezes que eu fiz. Então, tudo tem um modelo, né? O padrão criado pelo Rolando e depois repercutido não foi à toa, né? Muitos anos de estudo para saber como essa música interage com determinados movimentos. Isso aí, obrigada, Flávia. Mais alguém, pessoal? Tem a Ana Maria que está com a mão levantada. Tá, Uhum. me ajuda aí, Miriam. Só assim, é muito legal toda essa questão, mas acho que é um ponto importante quando a Mirtes fala muito disso, né? Tem que cuidar que biodança seja biodança, porque não é só a biodança que usa música e exercício. Danças circulares usa música e exercício. O próprio Heart Dance usa música e exercícios, né? Então, por isso que não é qualquer coisa. É todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa metodologia, todo esse modelo teórico que faz com que essa música e esse exercício cheguem a tal vivência. Isso aí. Obrigada, Ana. Bom, pessoal, então é isso aí e um pouco mais ainda, né? Agora, essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que a gente tem que se fazer, principalmente independente do ciclo que eu tiver na escola, mas se fazer profundamente, tá? Não é assim, eu vou usar. Pessoal, eu passei por todas as coisas que vocês passaram e passo, né? Tipo, quando eu comecei a fazer biodança, me dava vontade de usar tudo que é tipo de música que não era de biodança, me dá, né? Ai, vamos fazer esse exercício de um outro jeito, em outro lugar, não sei. A gente viaja total, assim, né? Principalmente quando a gente tá no início da escola. Mas assim, é na etapa que vocês estão, né? Ninguém está no início aqui, vocês estão, tem um grupo que está finalizando e um grupo do meio para frente, né? Essa é uma pergunta simples, tá? E que parece, cara, de novo me perguntar sobre isso, mas quando a gente faz essa pergunta profundamente, a gente é jogado para o elenco oficial, para toda a teoria da biodança, né? Então não é uma simples pergunta, por que não? Não, é porque assim, eu tô falando de um sistema que tem uma metodologia, que tem uma base conceitual muito bem definida, né? O Rolando não deixou uma margem para a gente não saber o que é biodança, porque a gente tem o contato com o conhecimento em todos os níveis, né? Em nível cognitivo do saber, né? Através das apostilas, do estudo, da reflexão, a gente tem o método, né? De como montar a aula, a gente tem uma curva de onde colocar, para que serve. E a gente tem uma base existencial muito forte. Então, assim, o sistema ele é aberto, mas ele está completamente definido. Então, que nem a Ana falou agora, que acho que é uma reflexão que depois a gente vai fazer, né? Eu posso usar um exercício de biodança num outro lugar, eu posso usar uma música de biodança em outro lugar, posso usar uma outra música que não está no catálogo dentro de uma aula. São perguntas que, assim, a gente tem que se fazer e, às vezes, quando a gente não tem a resposta, a gente tem que continuar com ela aberta, para que ela venha num processo de amadurecimento, tá? Então, legal aí a contribuição de vocês. Então, assim, o que eu coloquei aqui é riscos de improvisação. Essa aqui, pessoal, eu tenho um problema aqui, fazer um parênteses, tá? Eu tenho um problema para fazer PowerPoint, sabe? Confesso para vocês. E aí é a única lâmina que eu consegui fazer um efeito que é aparecer a primeira parte, depois aparecer a segunda. Não tem nenhuma outra que eu consegui fazer. Então, esse aqui é um erro da Matrix, que está aparecendo em duas partes aqui. Então, fechando aspas, né? O risco da improvisação, tá? E aqui eu não estou falando assim, vamos improvisar, né? Não estou falando de um manejo do facilitador, né, em relação ao grupo que ele tem que dar conta em determinado momento e sustentar, tá? Não estou falando desse tipo de improvisação, também não estou falando de uma improvisação assim, estou lá num grupo super legal, estou com o meu material, a pessoa pergunta se eu posso dar uma aula no dia seguinte ou na...
Não é esse tipo de improvisação. É esse tipo de improvisação do tipo, vou usar uma música lá que eu escutei num trabalho, sei lá do quê, e que eu achei super bonita, e daí eu tô iniciando, e eu achei super linda. Então, eu acho que as pessoas todas vão sentir a mesma coisa que eu senti quando eu escutei aquela música, tá? Ou, me deu aqui na telha de fazer um exercício novo. É esse tipo de improvisação, tá? Ou de tentar dar aula num contexto aonde vai se distorcer o sentido da biodança, tá? Então, a gente tem um risco fortíssimo, né? Primeiro, e mais importante, de que o sistema e aquilo que a gente está transmitindo, porque qual que é a nossa voz no mundo como facilitadores de biodança? São as aulas. A aula é a essência, é o cerne da biodança, né? E a aula, quando eu digo, é a sessão que vai ser proporcionada para as pessoas. Esse é o grande cartão de visita de um facilitador. Ele pode ter ou pode não ter divulgação, enfim, mas assim, quando ele dá aula, ele passa a mensagem. E passar uma mensagem distorcida ou desconectada com a coerência da biodança é a gente infringir aí a perda da identidade do sistema, que é a coisa mais importante que a gente tem que levar adiante, tá? Seja numa aula simplinha, seja num congresso, seja em qualquer lugar. É essa a preocupação que a gente tem que ter e é para esse lugar que a gente quando olha para o sistema biodança, para a criação do sistema, a gente tem que estar conectado a esse lugar, a identidade do sistema, tá? Então, a gente vai também ter o risco, né, de ter uma incoerência metodológica, né, completa, porque a biodança tá bom, Mi. Ela tá totalmente ligada ao método, né, ao modelo teórico. É, pior de tudo, a gente pode ter um impacto fisiológico inadequado. Então, eu vou dar o exemplo da música. Eu escutei uma música super linda, super diferente. Acho que essa música eu quero botar lá naquela aula inicial. A gente está falando bem de aulas iniciais aqui, tá? Vou botar na minha aula inicial. Cara, se eu não tenho o conhecimento assim mais aprofundado de quais são os mecanismos emocionais que aquela música vai despertar nas pessoas, como eu tenho em todas as músicas estudadas do catálogo, eu posso gerar uma emoção super inadequada num lugar da curva super inadequado, e aí eu gero uma reação fisiológica que é muito ruim para as pessoas, porque a ideia da biodança é gerar a homeostase, né? O equilíbrio do sistema. Para isso a gente tem a curva. Então é perigoso, pessoal. Quando a gente não tem experiência, o menos é mais, tá? E estímulos incoerentes, né? Então era isso que eu estava falando, né? Às vezes também eu gostei muito de uma música, acho que aquilo vai gerar um efeito fisiológico das pessoas dançarem de um determinado jeito, e aí eu posso até, eu já vi isso acontecer, tá? E eu confesso agora falando para vocês que eu acho que eu já tive até uma experiência assim, de eu escutar uma música, achar que ela ia gerar um estímulo determinado na pessoa, eu dar, até com as músicas da biodança, depois a gente vai falar sobre isso eu dar uma consigna, gerar uma matriz, né, uma ideia da dança e a música gerar ter um efeito diferente. Então, é uma incoerência de estímulo, né? Por isso que a gente tem que estar muito conectado entre a consigna, o exercício e a música, tá? Posso seguir ou alguém tem algum comentário sobre isso? O meu tempo de espera aqui é tipo 5 segundos, tá? Então, se Pode ninguém falar seguir. nada, Pode vai, seguir, sim. tá bom. Sim, sim, pode sim. Então, pessoal, aí vamos para o elenco oficial, né? Por que que vocês acham, assim, rapidamente, tá? Para a gente seguir aqui, por que que vocês acham que o Rolando criou o elenco oficial? Vocês já pegaram o material que tem? Porque, assim, tem o material que a Bruna mandou, que é o material mais, os primeiros materiais, e tem o CIMEB, né? E o CIMEB, ele é a versão revisada desses materiais que foram sendo disponibilizados pelo Rolando ao longo do tempo. Então, a pergunta é: vocês sabem por que que o Rolando montou o elenco oficial? Vocês já leram o elenco oficial? Já se debruçaram ali sobre, principalmente a parte inicial que fala um pouco sobre a montagem do CIMEB? Podem abrir e falar, tá?
Oi, posso falar? Uhum. Eu Só me diz o acredito, nome quando fala, porque daí no caso eu tô te é, vendo, tá, Elaine? Mas pode ser que tu não Elaine, estivesse aqui. Pode aham. falar. Eu acredito porque o Rolando Toro, ele foi um psicólogo, né? Ele estudou muito a mente humana e ele sabe, assim, ele estudou essas músicas, né? E sabia o efeito que elas fazem no corpo. Então, ele montou no intuito, né, de fazer com que aquela pessoa tivesse aquele sentimento, através do movimento e da vivência. Acredito que seja isso. Tá bom, obrigada, Elaine. Quem mais, pessoal? Por que que E vocês também, acham? Lê, para as pessoas não saírem fazendo qualquer coisa, né? Acho que principalmente para dar o norte para alunos, informação, alunos iniciantes não saírem fazendo coisa da sua cabeça, né? Terem Hum, um padrão de experiência, de vivência. uhum. E, Janaína aqui, bom dia. E Bom também dia, Jana. para demarcar o território da biodança, né? No sentido assim, acho que, do ponto de vista científico, né, acho que não, eu não vejo muita fala em relação assim, à biodança quanto ciência, mas assim, rolando por esse psicólogo também, bebeu dessa fonte, né, no sentido de, quando você demarca, né? O que pertence a uma determinada metodologia, então, toda metodologia ela requer que você tenha os limites bem estabelecidos ali, né? Então, quando você diz qual é, o que é que faz parte, que música faz parte e é que não faz, que exercício faz parte e é que não faz, você está demarcando o território, você está dizendo, ó, essa metodologia, para ser considerada biodança, ela precisa ter, né, essas configurações. Então, eu acho que parte por aí, assim, para a construção do sistema como um todo, né? Não, acho que vem muito por aí. Rosane. Oi, eu sou Flávia Leite. Consegui botar vocês aqui na tela, agora eu tô vendo todo mundo. Que bom. Eu acho que eu leí, não me lembro muito literal, mas eu senti como uma preocupação de Rolando por se perder a biodança no sentido de lo que ele tentou criar, né? Além de ser uma facilitação para os facilitadores, assim, a guia mesma, eu acho que, pelo que entendi, um pouco isso, né? Para que com o tempo siga uma mesma estrutura e que não se distorcione o que para ele foi a biodança, né? A cuna disso. Não me lembro bem de cabeça, mas eu me lembro de ter lido uma coisa assim. Uhum. Me corrige se não é. Não, não, não tem errado, tá? A gente tá construindo um diálogo aqui, né? Quem Rosane. mais? Mas não me debrucei ainda, Tá. mas sim de uma leída assim, É isso que na eu queria hora que saber enviaram. também, aham, se vocês já Não, tinham pego o é, não, material. mas a gente já tem, eu tenho há bastante tempo e eu leí inteiro, só que, claro, também acontece para mim, ainda que muitas coisas até que não pratique não tem tanto sentido, né, na questão dos exercícios, as Uhum, músicas. Até esqueço cada vez que preciso fazer alguma coisa, tenho que voltar assim. E às vezes uhum, fico até mareada, né? Porque é um monte, mas eu me lembro no começo de ter leído tipo uma declaração de Rolando, que sentia que tinha coisas que se estavam fazendo que não era biodança, né? uhum. Perfeito. Rosane, eu estava pensando aqui assim que foi a partir da experiência, das vivências que o Rolando teve, ah, construindo o próprio sistema, né? Em que ele foi constatando o que repercutia tal música, sabe? Foi mais ou menos aquela coisa, quando tu cria alguma coisa, tu vai em tentativa e erro, né? Tu tá num laboratório.
E depois dele construir o sistema, ele viu o risco, né? De, de se não se atingir o objetivo da biodança, né? Então ele precisou delimitar isso. Porque foi, no meu entender, foi uma construção, ele foi chegando, tomando as conclusões, né, daquela teoria que ele foi criando e da necessidade de definir a identidade da biodança, o que é biodança, né? E o que que eu posso utilizar e atingir esse propósito da biodança. Mais ou menos isso que eu pensei, assim, porque acredito que tenha sido isso. Na construção do sistema, ele foi vendo, foi experienciando o que dava certo e atingia o objetivo e o que não era assim, ó, não tinha condições de fazer parte. E aí ele precisou delimitar. Isso Uhum. que eu entendi. Tá bom, Rosane. Eu acho que a Olga, né, levantou a mão. Oi, eu até levei um choque quando tu falou elenco, a palavra elenco eu não tinha identificado, né? Agora, depois lendo a pergunta, músicas, exercícios e consignas. A motivação, eu acho, na minha percepção, é a convivência humana. É o, é o que a biodança faz, é aquela coisa de trabalhar com afetividade, com vitalidade, com as linhas de vivência. Então, ele sentiu isso na pele, conectou com a música, com exercícios para usar o cérebro naquela percepção do efeito espelho, sabe? Das pessoas enxergar uma consigna e tentar fazer o mais próximo daquilo, né? Então, é a minha interpretação da pergunta. Não sei se estou certa, né? Porque a palavra Uhum. elenco eu não tinha ouvido, sinceramente, né? Tá, Mas é isso. beleza, obrigada, Olga. Então, pessoal, assim, a gente está falando especificamente aqui, tá? Por que que o Rolando, qual foi a motivação do Rolando de criar o elenco oficial de músicas, exercícios e consignas, tá? A gente não está falando, assim, para ficar muito claro para nós e para a gente distinguir as coisas, a gente não está falando das apostilas, né, do conceito da biodança, de todo o fundamento da biodança e o material que o Rolando montou das apostilas. A gente está falando especificamente deste material, o CIMEB, né? E por que que ele é importante e talvez por isso até o convite da Mirtes de eu facilitar esse módulo, porque para mim é importante a gente distinguir isso, tá? Porque assim, esse elenco oficial, que é o CIMEB, que é esse material aqui, ó. Eu não sei que eu tô com uma coisa na tela, né? Uma coisinha de. Mas é o CIMEB. Aqui eu acho que aparece melhor, né? CIMEB. Tira temporariamente o desfocar, que daí vai aparecer. Tira e bota de novo. Tira e bota, peraí. Tira e bota Ali na aqui. câmera. Tá, eu tô indo lá, peraí. Aqui. Ó, esse material, né? É, o que que aconteceu? O Rolando, ele começou, primeiro assim, esse material, ele não é, esse material aqui é o mais atualizado, tá, pessoal? Todos têm ele? Todo mundo tem, né? A Bruna mandou já há bastante tempo para todos esse material, tá? Sì, sì. O Rolando, quando começou depois que ele disseminou a biodança, né, ele sempre foi para vários lugares do mundo, ele continuou indo, e ele percebeu que a biodança não estava sendo ensinada em todos os lugares do mesmo jeito, tá? E a grande preocupação do Rolando é que ao longo do tempo a biodança fosse perdendo a sua integridade. Então, assim, né, o entendimento que eu tenho. E vejam bem, a gente está falando de um aspecto prático da biodança,
tá? Por isso que eu frisei bem que a gente não está falando de toda a teoria da biodança, a gente está falando da hora do vamos ver, como é que eu vou fazer uma aula, que exercício que eu vou usar, que música que eu vou usar. Porque assim, a experiência com as músicas e o estudo das músicas, vocês viram lá, né, em semântica musical, fundamentos musicais lá. A gente está falando aqui de um material prático, tá? Que nos ajuda a aplicar a biodança com todo o conhecimento que a gente adquiriu durante a formação, né? E aí o Rolando percebeu que as pessoas em diferentes lugares estavam aplicando conforme elas já achavam que tinha que aplicar, ou abrindo essas possibilidades, né? Criando outros exercícios, usando outras músicas. Então, esse material, ele é importante, pessoal, porque ele, assim, ele é um resultado ou um compilado, tá? De um sistema e de um conhecimento que o Rolando adquiriu aí por mais de 40 anos. Então, ele pensou, bom, não dá para a coisa ficar assim totalmente solta. Claro que a gente tem um grupo de pessoas, que nem a Mirtes, por exemplo, e outros facilitadores, que aprenderam direto com o Rolando. Então, assim, cara, essas pessoas beberam direto da fonte. Mas o Rolando, ele preocupado, né, e sabendo que o Rolando foi um super visionário, né, sabendo que a biodança se perpetuaria, né, ele se preocupou como é que as pessoas vão transmitir a biodança, sabe? A coisa do, não lembro da brincadeira, aquela que tu fala uma coisa no ouvido da pessoa, vai se transformando até chegar lá no último, já é outra coisa, tá? Então, ele teve essa preocupação. Telefone sem fio. Isso, telefone sem fio. Ele teve essa grande preocupação. E a preocupação dele, olha só, pessoal, que quando a gente começa a pensar que a origem das coisas, elas ganham um significado diferente. É isso que eu gostaria de convidar vocês a fazer. Porque eu me coloco no lugar do Rolando, criando um sistema ali, né, que eu tenho absoluta confiança que é assim, cara, a salvação da humanidade, né, em termos de um renascimento, de uma visão de mundo, né, centrada na vida. E eu construí um sistema, cara, eu não posso deixar que esse sistema perca as suas raízes, né, o seu fundamento na hora de praticar, porque cada um pode interpretar de um jeito e fazer de um jeito. Então, ele construiu esse material com a ajuda de outras pessoas, mas ele foi grande parte do material. Ele que ditou, outros foram de fitas cassetes, né? E ele construiu e entregou esse material como parte da formação. Então, esse material, ele tem uma relevância muito grande, porque ele é as raízes ali de como o exercício foi pensado. Então, o Rolando não botou aqui como ele fez as primeiras experiências e não deram certo, entendeu? Ele colocou aqui, nem todo mundo teve a sorte da Mirtes, né? Ou de outros facilitadores que aprenderam direto com o Rolando, né? Corrigidos direto pelo Rolando, né? Nossa, deve ser uma outra viagem, né? Um outro tempo, uma outra dimensão das coisas. Então, esse material, ele não é só uma lista de exercícios, sabe? Eles são as palavras do Rolando. E foi isso que me fez, quando eu comecei a dar aula e saí da escola e tinha grupo, eu pensei assim, cara, eu tenho o Rolando, não tô com o Rolando do meu lado, mas tudo que eu tinha que aprender na escola aprendi, né? Eu fiz biodança um tempão, mas eu quero saber o que o Rolando pensou quando ele criou esse exercício, sabe? Eu quero me conectar com essa origem, com esse. E aí foi daí que eu comecei a pegar o CIMEB, né? E utilizar o CIMEB, tá? Então, eu gostaria, tá, que até amanhã, que fica aqui um exercício para vocês hoje à noite, tá? Vocês vão ler aqui no CIMEB, na primeira página que tem, na primeira. Ó, é uma página só, de dois lados. Eu gostaria que vocês lessem isso que está aqui. Porque, assim, aqui conta por que que esse material foi feito, sabe? E para vocês também compreenderem que, assim, não é uma lista de exercícios solta, sabe? Que agora eu vou ter que. Ai, cara, eu vou ter que usar esse negócio, quanta coisa tem aqui, né? Como é que eu vou fazer? Se conectem com a origem desse material, sabe? Porque ele pode salvar vidas.
tá bom? Então, vamos seguir aqui. É, Então, a principal preocupação do Rolando, né? Só um pouquinho que eu botei vocês aqui na. A principal preocupação do Rolando é que os facilitadores, ele fez esse material para os facilitadores, tá? É proteger e zelar pela permanência da identidade do sistema Biodance, tá? Ele diz nesse material, nesse lugar onde eu pedi para vocês lerem, ele está dizendo, é uma ferramenta metodológica de estudo e aprofundamento. Então, ele já está dando aqui, ó, a dica do tipo assim, não sofram, sabe? Não sofram de graça. Leiam o material, se aprofundem nesse material, entendam o material, compreendam as raízes do exercício que eu estou propondo, sabe? Façam reflexões sobre isso. E, principalmente, preservar a unidade e coerência entre o ensino que estava sendo passado nas escolas de formação. E garantir que em qualquer escola do mundo a biodança seja reconhecida. Não só pelo exercício, mas pela coerência metodológica. E aí, quando eu falo coerência metodológica, eu estou falando assim, não só porque aquele exercício está sendo praticado, mas aquele exercício está sendo proposto dentro de uma curva fisiológica, dentro de um princípio biocêntrico e dentro de um grupo que pelo facilitador está sendo gerado, né, sustentado a, com todo o conhecimento da biodança. Tá? Então, é essa unidade que o Rolando queria preservar, a coerência entre o sistema. Tá? E assim, é um material que unifica, né, o conhecimento de facilitadores, de alunos de formação e de didatas. Tá? Porque eu não sou da geração da Mirtes, e aí eu continuo usando o material, pessoal. Eu continuo usando, é a mesma coisa que eu falei para vocês. Cada pouco que a gente lê aquilo ali em diferentes etapas, a gente tem um entendimento cada vez mais amplo e mais aprofundado sobre o material. Faz sentido para vocês, pessoal, isso que eu estou falando? Muito sentido, Faz. Leti. Sim, Faz igual. sentido. Sim. Eu me dei conta, trazendo, né, a aula que nós montamos, que eu não consegui encaixar uma música que tinha no CIMEB, e aí eu me dei conta agora, será que talvez nessa proposta de aula que eu coloquei, aquele exercício estava adequado, então, na sequência, já que a música que o CIMEB me sugeria não conseguiria encaixar, então já começou a brotar esses questionamentos. Perfeito, Lê. Então, esse ponto que a Letícia está trazendo é justamente o que eu quero provocar aqui, tá, pessoal? De a gente, agora é a etapa que a gente tem que aprofundar a coerência, tá? Entre o que eu estou propondo e o que eu aprendi, ou o que eu vivi, ou o que está no conceito. Claro que é difícil, mas só tem um jeito da gente fazer. Ah, como é que eu vou fazer isso? É lendo o CIMEB 10 vezes? É eu dialogando com essas questões. Eu gerando um diálogo interior sobre isso, que né, o que a Letícia está falando, ela começou a gerar um diálogo. Ela não tem a resposta. Ela não sabe, mas ela está se questionando. E aí o importante é a gente gerar esse questionamento, que ele é que vai fazer com que a gente aprofunde na hora de fazer uma aula, tá? E eu tô falando aprofundar, não é no sentido de fazer uma aula profunda ou menos profunda, tá, pessoal? Mas é de entender um significado mais profundo de quando eu faço a aula, ligado a todo o modelo teórico. Então, vamos seguir aqui. 11:17. Então, o Rolando, por isso que eu falei, pessoal, tem que ler até amanhã, tá? É um segundo vocês leem ali aquilo ali, tá? Tem que ler. Ele fala: eu estou deixando um instrumento metodológico que garante em qualquer lugar do mundo que a biodança seja reconhecida, tá? E aí, leiam isso como não estou deixando só um catálogo, eu estou deixando um registro da matriz, e aí, ó, depois a gente vai falar isso, tá? Da matriz do movimento, da matriz que vai originar o movimento, que vai originar a dança.
Então, o exercício ele não é só, o exercício, né? Ele é a matriz que vai gerar todo a todo o desenvolver da aula, né? Da curva e de tudo mais. Então, esse é um teminha para amanhã. Então, assim, o que que o CIMEB tem, tá, pessoal? O CIMEB tem o nome do exercício, né? Ele tem o nome do exercício, ele tem a descrição, o objetivo e as referências musicais, que são as possibilidades que o Rolando sugere aqui. Claro, aqui na escola e outras escolas também a gente usa outras coleções de facilitadores aí, que são facilitadores que se formaram com o Rolando e que já foi distribuída para vocês, então também é uma fonte super segura, tá? Acho que as coleções do Sérgio Cruz, né, Mirtes? Não sei se tem alguma outra além da do Sérgio Cruz. A do Sérgio Cruz foi organizada para que os facilitadores em início, né? Ele diz assim que daria para dar aula mais de um ano somente com a coleção dele, tá? Mas Perfeito. depois a gente tem algumas outras coleções, como da Helene, com a coleção também da Buenos Aires, né? Que foi Ah, organizada pela sim. Verônica Toro, que na realidade é a pessoa para qual o Rolando delegou a questão da CIMEB, né? Então, ah, que é um centro de investigação de músicas e exercícios, né? Então, quem coordenou isso na época, né? Agora com a estrutura nova da IBFED já está um pouco diferente, tem uma comissão de metodologia, mas originalmente, quando ainda não tinha essa estrutura, era a Verônica Toro. Então, tem todas essas coleções que são oficiais, né? Que são que foram disponibilizadas à época que ainda tinha ah, os CDs, né? A gente gravava os CDs e depois também a Helene coordenou um grupo que fez o catálogo, né? Que organizou o catálogo e daí foi que ela pesquisou em todo mundo, facilitadores e tudo, e organizou as músicas que estão no catálogo para disponibilizar para os facilitadores. Tá. Ela e mais um grupo de outros facilitadores, mas ela era coordenadora. Uhum. Então, isso é importante, tá, pessoal? Se vocês lerem ali na introdução do material do CIMEB, vocês vão perceber que ali está sendo dito que o material do CIMEB 2012 está revisado, tá? Eu acho que a última, a revisão anterior, acho que era 2009 ou 2005, não me lembro agora. Mas ele é um material que ele vem evoluindo, tá? Então, essa é a última versão revisada, mas ali está dito que ele não está acabado. Que eles estavam em investigação, né, de outras músicas e outras questões ali, e que haveria uma nova versão, tá? Eu não sei se a MIT sabe mais sobre isso, eu não sei, mas pelo que eu entendi, não houve essa evolução também por causa da morte do Rolando, que em 2012 eu acho que ele estava, quando foi publicado, ele já tinha feito a revisão em vida, né, digamos assim. Isso. Eu Então, acho que foi uma última, já era a estrutura com o Raul coordenando, né? A IBF na época, né? E eu acho que foi o último trabalho que foi feito já depois. Eu acho que esse trabalho não iniciou depois do falecimento do Rolando, né? Já dentro da estrutura coordenada pelo Raul Terrein. E depois eu acho que dentro de toda a gente passou pela pandemia e por, é, né, toda a reorganização da IBFED, a constituição também da comissão de metodologia e que tem muito trabalho, muito trabalho. Eu não sei se eles estão trabalhando em alguma revisão nesse momento, né? O que a tá, gente está trabalhando, que eu faço parte, é uma constituição de textos novos, né? Para mantendo o texto original de Rolando, né?
colocar textos anexos para atualizar as teorias dos módulos, né? Porque esses textos dos módulos são muito antigos, Uhum. tem algumas questões que já que têm que ser revisadas, vistas de outra forma, mais adequadas ao nosso tempo histórico. Então, a gente está, eu sou dessa comissão que revisa não, o texto do Rolando não é revisado, né? Ele é mantido, mas que vai Sim. agregando textos complementares. Uhum. Uhum. Tá. Mas da CIMEB, o texto da CIMEB, o texto do catálogo, eu não tenho ideia se está sendo Tá. alguém, se tem alguma equipe que está trabalhando nisso. Tá. Eu tenho curiosidade também, porque assim, o que que acontece, pessoal? É, o CIMEB, eu não posso nem dizer que ele está incompleto, né? Seria uma tragédia dizer isso, mas assim, aqui está dito, tem revisão, né? E a gente está em revisão. Então, ele tem tudo, 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 tudo. Não tem tudo, 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 tá? É fato, tá? Eu preciso de tudo, 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 tudo. Quando eu comecei a dar aula, quando eu não dei nem sequer uma primeira aula ainda, não preciso, né? Tem outros materiais, que nem a Mito está falando, né? Tem a coleção do Buenos Aires, tem a coleção da Helene, do Sérgio Cruz. Então, tá tudo aqui? Não tá tudo aqui. O que eu quero dizer é assim, ó. Letícia, eu só posso usar o elenco oficial, esse CIMEB aqui? Não. Tem outros materiais confiáveis que tu poderia usar, mas tu tem que ter o mínimo de experiência para usar, sabe? Então, as pessoas perguntam: ah, mas onde mais que eu posso ver? Onde mais eu posso consultar sobre os exercícios, né? E aí eu vou perguntar: mas quantas aulas tu já deu? Que experiência tu tem, né? Eu vou dizer: o CIMEB, é o CIMEB que tu tem que ir, tá? Então, assim, algumas perguntas, né, que a gente tem que se fazer, né? Quando a gente pensa em querer inovar, digamos assim, né? Eu já tenho experiência suficiente com vivência, tempo de vivência com esse exercício, né? Eu já experimentei muitas vezes esse exercício, já estou com um grupo regular há um ano, né? E sei os efeitos que esse exercício vai gerar num grupo que eu estou facilitando, né? Eu tenho experiência nisso. A gente tem que ser muito real, pessoal. A gente não pode ficar viajando que a gente vai fazer mil coisas quando a gente não fez o mínimo, sabe? Essa que é a real. Porque quando a gente vai para a prática de montar uma aula, a gente pode imaginar mil coisas, mas quando a gente vai para a prática de montar uma aula, às vezes eu tenho muita experiência como aluna, mas como facilitadora eu não tenho nenhuma. Então, eu posso, na hora que eu estou propondo um exercício que eu já fiz mil vezes, eu posso descobrir que nas pessoas ele me dá uma outra informação que eu não tenho como aluna, que eu vou ter como facilitadora, entendeu? Então, não adianta eu querer fazer mil mirabolantes inovações quando eu não tenho eu não tenho o mínimo de informação, tá? Então, eu estou falando assim para que vocês se perguntem se o lugar bom, suficientemente bom, ele já está à disposição de vocês. Então, neste momento, entendeu? Eu tenho que ter um mínimo de experiência para poder ter outras experiências, senão eu vou atropelar as coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, compartilhando com vocês a minha experiência, tá? É, quando fui dar aula, eu pensei, cara, e agora? Eu confesso que eu nem tinha dado muita atenção para o CIMEB. E acredito que vocês também não deram. Só que quando eu tive que dar aula, eu falei, meu Deus, eu preciso de alguma coisa. E aí, porque daí eu até acho engraçado, porque a Mirtz pegou isso, né? Quando eu falei do CIMEB, o CIMEB salvou a minha vida. Porque eu fui aprendendo a dialogar com esse material. Eu pensei, cara, eu não tô com o Rolando aqui, o Rolando já tinha até morrido, né? Eu pensei, mas eu tenho uma coisa aqui que o Rolando escreveu, sabe? Que ele pensou quando ele criou esse exercício. E eu vou usar isso aqui o máximo que eu puder. Então, eu comecei a usar esse material para aprofundar o meu conhecimento a respeito dos exercícios que até então eu tinha experiência de ter vivenciado eles, mas eu não tinha experiência de propor eles
para os grupos, né? E eu fui começando a. O que que ele quis dizer com isso, né? Aí eu facilitava, e aí quando eu facilitava, eu percebia que o grupo me dava uma informação diferente do que aquela que eu tinha aqui no CIMEB, mas me dava uma compreensão sobre aquilo, sabe? Então é um material de muito, eu vou passar aqui, de muito diálogo e muito estudo, né? E aí, pessoal, olha que interessante quando a gente tem um olhar no detalhe das coisas. Eu sou uma virginiana, né? Então, para mim, o detalhe é sempre importante. Mas eu também desenvolvi uma forma de pensar que me ajuda muito, que é buscar a origem, a essência das coisas. Então, aqui, se vocês lerem, tá? O Rolando tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês, que eu achei muito. Aqui, ó. Aí ele fala uma coisa ali sobre os diretores e tal. Aí ele escreve assim: o anseio pela novidade, de que fala Marty Heidegger, impede de aprofundar na essência. Aí eu, mas o que o Rolando quis dizer com isso, né? Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais é, nessa. Só um pouquinho que eu estou falando com vocês aqui, abrindo. Nessa questão, né? E aí, o Martin Heidegger, ele é um filósofo alemão, tá? E aí, ele fala sobre o anseio pela novidade, mas ele fala, na verdade, ele usa a palavra curiosidade, né? Que é mais num livro inicial dele, de Ser o Ter, como esse conceito de anseio pela novidade, né? E é muito interessante, se vocês tiverem oportunidade de pesquisar e de ler, eu acho que ele dá um aprofundamento a respeito do que a gente está tratando aqui, tá? E qual que é a crítica que ele faz, né? Sobre essa nossa ânsia, e eu falo nossa porque é de todos nós, né? Essa ânsia e essa busca constante por novidades, né? Esse impulso que a gente tem por sempre ver algo novo, né? É uma necessidade, e assim, eu nem vi aqui o ano que ele escreveu isso, mas faz muito tempo, porque o Rolando citou isso lá, né, dentro do estudo, tudo da biodança, né, e ele já falava isso, então é muito contemporâneo, né, e cada vez a gente tem mais estímulos, né, é absurdamente diferente de como era quando não tinha os smartphones, né. Então, esse parece que isso se acirrou mais ainda, né? Então, a crítica dele é essa necessidade de estar sempre variando estímulos, né? Sem permanecer tempo suficiente em nada. E olha que interessante, o Rolando traz isso aqui num detalhe do que ele fala. Então, é isso que eu estou falando para vocês, é pegar esse detalhe, o que que ele quis dizer, sabe? O que que ele quis dizer nesse exercício? Ele fala nisso em alguma apostila, sabe? Porque quando ele monta os exercícios, não são exercícios aleatórios, são exercícios vinculados a todo o fundamento da biodança. Então, o Heidegger, ele fala que essa postura de estar sempre buscando uma novidade, sempre ver algo novo, sempre variar os estímulos, né, sem se deter em nada, ele gera em nós, ele cria em nós uma postura que nos mantém na superficialidade da existência cotidiana. Então, o cotidiano, ele se torna, e isso é um padrão de pensamento, tá? Não só de pensamento, é um padrão, talvez existencial, da era que a gente vive, né? Então, eu me entedio com o monótono. Parece que eu tô falando a mesma coisa, né? Mas assim, eu não suporto a monotonia. Então, eu tenho que estar sempre gerando estímulos para sair da monotonia, né? Só que, assim, esse anseio pela novidade, isso é muito importante a gente, como facilitador, compreender, porque a gente vai estar lidando com esse impulso, tá? Sempre. Tanto na nossa vida, porque a gente não deixa de ser quem a gente é para ser facilitador. Aliás, a ideia do Rolando é que a gente seja esse ser mais integral e ético, para que a gente tenha uma coerência com tudo na nossa vida, né?
Mas esses anseios, esses instintos, vou chamar assim, não instintos no sentido da biodança, né, mas esses impulsos, eles permanecem conosco em todo momento. Então, essa necessidade, ela impede, né, é o que o Heidegger fala, tá? Ela impede o aprofundamento real das coisas, tá? Quando eu tenho que estar sempre criando uma novidade. Ela evita o confronto com o ser das coisas, porque assim, eu estou buscando fugir da monotonia, né? Às vezes eu estou buscando fugir da essência de um aspecto das coisas, que é também a monotonia, a sustentar aquilo, sabe? Ela certamente nos mantém distraídos e dispersos, né? Então, vocês vão ver depois ali, eu tenho uma fantasia de que eu inovando, eu estou criando coisas novas quando eu estou gerando uma distração. E o mais importante, que eu acho que ela substitui essa busca pelo anseio pela novidade, ela substitui o compreender as coisas por consumir as experiências. E assim, isso, pessoal, a gente tem que estar sempre ligado, porque assim, a demanda externa que a gente tem de que a gente entre nesse circuito, mesmo sendo facilitador, mesmo sendo didata, mesmo sendo sei lá quem, é enorme. Né? Então, o estado de presença que a gente trabalhou, né, na maratona do Gustavo, do Bilmar e da Bruna, ele é um estado chave para que a gente tenha coerência entre o que a gente está fazendo, entre o que a gente quer transmitir e o resultado daquilo, tá? E para isso eu tenho que estar num lugar aonde eu não tenho medo de ser monótono, eu não tenho medo de ser contínuo, eu não tenho medo de sustentar sempre o mesmo percurso. Porque eu não se trata de mim, se trata do que eu estou oferecendo para o grupo que eu estou facilitando, tá? Então, nesse sentido, a teoria da biodança, né? Eu não gosto de falar teoria, porque eu acho que não se trata só de teoria, mas todo o fundamento da biodança e que o Rolando consolida nesse material, com um material que transforma o intangível no tangível, né? Os fundamentos, os conceitos, a parte filosófica numa prática existencial, né? É, nesse momento se cruza muito esses dois pensadores, digamos assim, né? O que esse filósofo traz com o que o Rolando está buscando, né? E ele está buscando essa ortodoxia do facilitador e do didata como uma forma de sustentar o sistema, né? É, então, ele está buscando uma coisa muito essencial, né? Então, o que que a gente tem que observar aqui, tá? Coisas, até botei, isso aqui é o máximo de coisas que eu consigo enfeitar, tá? O PowerPoint, que são as carinhas e as coisinhas do WhatsApp. Até botei uma carinha assim, ai meu Deus, né? A gente tem que observar, facilitador começa a inventar vivências fora do catálogo, misturar técnicas sem critério metodológico, tá? Muito cuidado quando eu não estou falando, pessoal, e nem julgando ninguém que uniu coisas complementares e fez isso dentro de uma estrutura de final de semana, sei lá, de 4 horas, de formas distintas para que se complemente, tá? Eu estou falando misturar metodologias e técnicas diferentes dentro de uma curva de biodança. Isso não se faz. É assim, uma atrocidade, tá bom? E priorizar o diferente ou impactante em vez do processo estruturado. Esse daqui assim, eu acho que é o mais que me chama atenção, e eu sempre me coloco junto nessa reflexão, tá? Mas assim, eu já fiz um monte de biodança, né? Eu lembro quando eu estava iniciando ali a elaboração das aulas, eu falei, cara, mas eu já fiz várias vezes esse caminhar, assim. E então, para mim, aquilo assim, vai, vou ter que proporcionar para as pessoas um caminhar que, para mim, meu Deus, eu já fiz milhares de vezes. Não dá para fazer, será uma coisa diferente. Vamos fazer uma coisa mais impactante, como se as pessoas tivessem a mesma experiência que eu. Né? Ou esse erro, né, que a gente comete. Ah, não, eu quero que a minha aula seja
Meu Deus, né? A aula que abale, né? E aí, assim, cara, não tem nada a ver com o que a gente tem que a gente teria que oferecer para as pessoas. Porque, assim, é um desejo pessoal meu de ser vista, de me mostrar, né? Então, esses questionamentos, eles são, cara, ouro pra gente que vai iniciar, sabe? Então, priorizar o diferente, o impactante, em vez do processo estruturado. E aí que vem uma coisa bem importante, que é assim, ó, pode, às vezes, quando a gente está com esses estímulos, né, de criar, de inovar, quando a gente está iniciando, cara, eu quero ser criativa, não quero ser igual aos outros facilitadores, eu quero ser diferente. É o que a gente quer, né? A gente quer ser diferente. Então, assim, pode parecer criatividade, mas pode ser apenas uma dispersão disfarçada de inovação. Então, fica aí, pessoal, essa reflexão muito importante, tá? Pode parecer, a gente se engana, pode parecer que eu estou tentando inovar e ser criativo, mas pode ser uma dispersão totalmente disfarçada, tá? Então, quando o Rolando defende o uso do catálogo, das músicas, as músicas específicas, da progressividade metodológica, ele está preocupado com algo essencial que ele criou e que ele se preocupa que a gente transmita adiante. Ele faz esse convite com o material. Ele diz: eu me preocupo com o que vocês vão passar, com a essência. E ele não está falando de um ponto de vista egóico dele, ele está preocupado com a essência do sistema que ele criou e que ele sabe que é uma coisa muito refinada, muito importante para a humanidade e que é um diamante, né? Então. Aí, aqui, ó, então, quando o Rolando defende o uso do catálogo, músicas especiais, né, e a progressividade metodológica, ele está protegendo algo essencial na biodança. As condições necessárias para que a vivência atinja níveis profundos de integração, tá? E aí, casa muito, né, com o pensamento heideggeriano, fala assim, a profundidade só acontece quando há permanência, repetição significativa e abertura, não quando há constante mudança. Então, nesse sentido, a ortodoxia ela não é uma rigidez, mas é um método de acesso à essência da experiência. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que eu estou falando, rapidamente aqui para a gente continuar. Não? Isso é uma novidade para Muito, vocês? Isso que eu tô falando? muito, muitos triplex sendo instalados por aqui. Legal, Mentais, consciência. legal, pessoal. Ô, Letícia e Luciane, acho Oi, bem Lu. pertinente. Eu adorei essa tua fala, porque a gente está todo o tempo, né, sendo levado por esse espírito da época, né, para coisa nova, para o novo. Só que a gente esquece que dentro disse, tem uma construção, né, tem uma lógica. Então, a gente, quando pensa, eu vou fazer isso, mas aí a gente não honra esse conhecimento todo, essa bagagem toda que foi nos dada, né? E aí parece que o novo sempre é mais atrativo, só que o novo não vem com essa bagagem, né? Ele ainda é novo, a gente ainda não tem a estrutura, né? E eu achei muito pertinente essas tuas colocações aí, porque faz realmente a gente pensar sobre isso, né? Que lugar tá a gente está todo o tempo sendo colocado para esse novo, e esquecendo essa coisa dessa bagagem humana que a gente tem, né? Que é rica, muito rica, porque as coisas novas, elas vêm de um conhecimento, elas têm uma origem. Só que daí nos é negado isso, né? E o método, não, ele vem trazendo isso, né? Olha, honrem esse conhecimento, né? Tem uma experiência, tem um porquê, né? Eu achei muito pertinente essa tua fala. Obrigada, obrigada. Para mim fez muito sentido. Lê, é a Cris. Não sei se vocês Oi, estão me Cris. ouvindo. Sim, Tô com agora eu meu áudio. aprendi a botar todo mundo aqui na tela, que eu tô Tá, com duas, aí eu eu tirei consigo o ver fone. vocês.
Tá bom. Então, nossa, eu gostei muito dessa reflexão, porque eu acho que eu dividia com a Helena outro dia, assim, dessa ansiedade, né, quando a gente tem o grupo regular, de ficar com. Eu tinha um pouco esse receio, assim, ai, acho que a aula tá repetitiva. Mas daí eu comecei, assim, me lembrando, né, quando eu fazia o grupo regular, quantas vezes eu fiz o mesmo exercício e eu nem lembrava na outra semana. Como eu entrei em vivência em boa parte das vezes, né, quando acontecia, de o repetitivo dentro de uma estrutura, né, que tu monta, e que eu trabalho assim, estruturando as aulas por mês, essa era uma ansiedade minha, né? Porque quando o aluno volta ali no grupo regular e ele me traz, né, aquilo que ele vivenciou na experiência passada, são coisas, ele tem outras percepções, assim. Então, mas é uma ansiedade, para mim me gera uma ansiedade, assim, né? Tava conversando isso com a Helena há um tempo atrás sobre isso, assim, né? A gente entra nessa ansiedade, assim, ai, será que tá repetitivo? Porque montar o grupo regular é toda semana a gente está estruturando uma aula, né? E então, assim, nunca tinha parado para refletir sobre isso, nessa ansiedade pela novidade, né? Eu estou aprendendo também dentro dessa estrutura, montar uma estrutura de aula por mês, né? Pensar num trabalho progressivo, assim, né? Dentro daquela proposta de percurso que eu estou fazendo, que isso foi se acalmando, assim, para mim, e perceber que isso é uma ansiedade minha, na verdade. Porque se eu estruturo um trabalho para uma série de aulas, eu não vou diminuir essa minha ansiedade, né? Porque é um trabalho que eu estou construindo a longo prazo, assim, né? Então, tá caindo as fichinhas. Muito obrigada. Que legal, Cris. Oi, Lê, queria também dar uma Oi. contribuição. Não sei se está muito barulho da TV aqui interferindo. Não, Vocês não dá ouvem, para não? escutar nada. Ah, que bom. Só tu. Então, eu acho que essa questão, eu particularmente, quem me conhece já ouve meus vídeos e coisa, né, sabe que eu tenho uma questão forte com a palavra ortodoxia, né? Eu compreendo o que Rolando quer dizer, né? Com a questão da ortodoxia, eu acho que tu pôde explicar de uma forma magistral, ler assim, resgatando Heidegger, né? Eu acho assim super importante essa questão de perceber que a gente não está falando aqui de leis rígidas de que tu não pode criar, né? Mas sim que tu tem que entender o que tu está criando, né? Tu tem que entender profundamente, entrar. Aqui a criação não é algo superficial, onde eu estou querendo novidades, ou o grupo, porque não é interessante isso, às vezes não é só a gente que quer novidade como facilitador, mas tem uma coisa de querer agradar o grupo com novidade, né? Ai, tu usa sempre a mesma música, sempre os mesmos exercícios, né? Às vezes o grupo mesmo te faz pressão pela novidade, né? Porque tem medo de aprofundar. Então, acho que é essa reflexão. O livro é o ser e o tempo, não é o ser e o ter, né? Isso, exatamente. Ser e Isso. tempo. Send, eu não sei falar alemão, né? É. Send und Sit, uma coisa assim. Ah, bom, em alemão daí já é demais. Mas é interessante pensar mesmo no filósofo, no Heidegger, né? Porque Heidegger foi uma pessoa, um filósofo super importante para o pensamento do século XX, né? Ele influenciou muitos pensadores, né? E agora o Heidegger é uma figura contraditória, porque quando entrou o período nazista, né? Ele se filiou ao Partido Nazista. Então, eu acho que aqui eu queria trazer essa reflexão, né, sobre essa questão dessa palavra que eu não gosto, ortodoxia, né? Porque a palavra ortodoxia, eu concordo com o que o Rolando quis dizer com ortodoxia, eu só não concordo com a palavra, a utilização dessa palavra, né? Por quê? Porque a palavra ortodoxia está ligada, né? Ela a origem dela não tem a ver com as religiões, mas ela foi fortemente utilizada pela religião católica no período da formação das relações de poder dentro da Igreja Católica, né? Então, ela remete, ela está muito associada à palavra heresia, historicamente, né?
E daí, para mim, a palavra heresia está ligada à fogueira, né? A Inquisição e a fogueira. Então, eu acho que ela passa uma impressão e até autoriza algumas relações de poder dentro do próprio movimento, né? Onde existem pessoas que se autorizam a controlar o comportamento dos outros, né? A dizer, tu não é ortodoxo como acusação. E eu acho que isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque eu acho que o segundo momento dessa questão da ortodoxia é eu me achar no direito de querer controlar o trabalho de outros, de não de compreender também superficialmente o trabalho de outras pessoas e julgar, né? Então, o fulaninho não é ortodoxo, né? E daí, então, isso cria uma série de relações de poder, né? Que não são biocêntricas, né? Que são de controle na realidade. Então, é perceber que o que a gente quer de facilitadores é que eles entendam a coerência do sistema e possam, dentro do seu processo criativo, e é um processo que leva anos para a gente poder chegar ao ponto de pensar essa música leva a qual vivência, ou esse tipo de movimento que eu posso chamar de novo exercício, mas às vezes não é nem um novo exercício, é uma pequena variação do exercício que já existe, né? Esse exercício, essa música, ela induz a essa vivência. Isso, quando tu tem muita experiência, tu começa a ter clareza. É isso que eu preciso trabalhar no grupo, e é isso que essa música, esse exercício induz. Mas é um processo, isso tem a ver com o aprofundamento do processo e não com novidade, né? É esse trabalho muito meticuloso de ir percebendo o que esse grupo necessita, né? Não é perceber, eu quero que gostem das minhas aulas, então eu vou botar um monte de coisa nova para gostarem de mim. Não se trata disso, né? Se trata de um processo criativo profundo. E por isso eu achei muito legal esse resgate que tu fez, Lê, assim, da questão dessa tendência ao superficial, ao novo, ao consumismo, né? Então, acho que sim, acho que essa questão da profundidade, ela é muito importante, né? Mas eu acho que também é importante o alerta para a gente não ficar se autorizando também, né? A detentor do que é ortodoxo ou não, tá? Porque senão a gente entra numa inquisição, tá? Por isso que eu não gosto dessa palavra. Tá bom? Tá Isso. bom. Pessoal, assim, antes de passar a palavra, tem uma pessoa pedindo para entrar, Mirtz. Eu só queria perguntar para vocês se vocês compreenderam esse contraponto que a Mirtz está trazendo, que eu acho ele muito importante, e fundamental, né? Porque assim, a gente teve a oportunidade de, eu e ela, de conversar junto com outras pessoas ali no almoço sobre a questão da palavra ortodoxia, né? E é isso que eu tô falando para vocês, estabelecer um diálogo com as coisas, né? Sejam elas pessoas, palavras, tudo, né? E a gente começou a dialogar sobre a palavra ortodoxia, o significado, o que Rolando quis dizer, né? Então, eu acho esse ponto muito importante que a Mirtz trouxe, porque assim, aqui a ponte, né, com que o Heidegger fala, com a ideia que ele traz, é a gente não se fixar na superficialidade das coisas. Porque a gente, observem, a gente está falando de uma reflexão, né? E a gente está falando, cara, a ortodoxia, nesse sentido que o Rolando traz, é boa. Então, isso, eu posso me fixar nisso, entendeu? E aí corre esse erro que a Miri está trazendo, né? Que assim, eu me acho no direito, me identifico com aquilo, e me acho no direito de julgar, e dependendo do lugar que eu tiver, né? Eu posso ter mais autoridade ou menos autoridade, mas eu passo a ditar as regras de como que as coisas têm que acontecer.
Então, por que que eu trago essa reflexão do Heidegger? Porque ele faz esse diálogo com o Rolando, e o Rolando cita ele, pessoal. Eu não trouxe do nada, o Rolando cita ele aqui nessa única folha que eu falei para vocês lerem do CIMEB, tá? O Rolando vai citar o Heidegger em outras ocasiões também. Tá. Ele é fundamental para a teoria da identidade também. Uhum. Então, ele traz esse alerta, né, e essa reflexão de que, assim, não se ater à superficialidade. E eu acho, o que eu acho bem legal e importante é como a gente lida com a monotonia. Como a gente entende a monotonia. Porque, assim, se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês, tu acha a monotonia boa ou ruim? Não preciso perguntar. Eu sei o que vocês vão dizer, entende? Mas por trás da palavra, digamos assim, né? Às vezes a gente se fixa na palavra, né? Para além da palavra ou antes da palavra, qual é a dinâmica que eu estou lidando dentro de mim? O que que eu estou resistindo, né? Quando eu me apego a não ser monótono ou não entrar na monotonia de sempre fazer o caminhar, de sempre oferecer, às vezes, até a mesma música, né? De fazer uma aula padrão num grupo regular que eu estou iniciando, a mesma aula com pequenas variações durante um ano. O que que eu tenho, o que que eu estou com medo de evitar? Então, essa é a reflexão que eu gostaria que vocês tivessem dentro de vocês durante todo o percurso, enquanto vocês estão fazendo uma sessão de biodança e se relacionando com o grupo, tá? E aí, só esse contraponto que a Mirtz deu, que eu achei super importante, que assim, eu nunca vou ter a razão completa, porque eu nunca vou ter a visão completa, né? Então, cabe a mim fazer a reflexão e aprofundar aquilo que eu tenho condições de entender e de transmitir, tá? A Evalete, eu acho que tá com a mãozinha levantada. Isso, Lê, eu vou pedir para a Ivalete falar e depois tu ir concluindo, a gente tem mais 5 minutos. Aham. Esse é a gente está encerrando o bloco, tá, pessoal? Então vamos escutar aqui as pessoas e depois, meio-dia ali, a gente se despede. Tá com o teu áudio fechado, Everlete, querida. Tá falando aí super empolgada, mas só vejo a tua boquinha mexendo. Não abriu, não abriu. Pronto, agora sim, Agora né? foi, agora foi. A telinha, eu tô no celular, que eu hoje tive um pouco de compromisso, então Fala mais pertinho do celular, então, que tá ficando meio distorcida a tua então, voz. assim, ó, duas coisas. Não te escutamos, querida. Nossa, que estranho. Agora foi, agora foi, agora foi. Foi, tá. Vai. Então, assim, eu só queria colocar assim, de uma forma que é perfeito todas as colocações, traz um monte de dúvidas, e agora com a fala da Mirtes também, a base disso teria 1 hora de diálogo, mas eu diria, basicamente, eu voltaria ao ponto de o exercício e essa nossa ansiedade de mudança. Eu acho que são 2 pontos importantes. Primeiro, quando eu falo do caminhar, que é uma tão fundamental quanto a roda. Eu acredito que esse exercício de caminhar ele pode ser explorado de tantas formas, e aí que eu digo, depende muito do teu grupo no sentido de que como a tua percepção naquele dia de caminhar tem a ver com aquela sintonia que tu faz, ou de emoções ou sentimentos com a música. Então, eu percebo que para mim o caminhar ele equilibra. Eu começo um exercício tão simples e ele tem que existir sempre, no meu ver, porque é quando eu consigo iniciar o que eu estou ali fazendo, estar presente naquele momento, me sentir segura em relação ao outro, ou vamos dizer, me permitindo a sentir. Então, só essa colocação. Eu não percebi assim, eu demorei um pouco para não achar que caminhar era repetitivo, tá? Só queria colocar a minha experiência. E a outra coisa que eu falaria, independente de todas as teorias e a base de todo esse catálogo e a base de todos os filósofos, é que é muito particular também do que cada um está sentindo naquele momento. Porque às vezes eu chego para uma aula de uma forma que um único caminhar me coloca diretamente num ponto onde eu vejo um conflito resolvido no caminhar.
eu interajo, eu consigo, digo, não, mas eu posso, ou eu não posso, isso não está certo, que é uma conversa comigo mesmo. Então, volto a dizer, a importância de explorar cada movimento e cada exercício, ela é infinita. Mesmo que a gente troque só a música, o caminhar continua, a roda continua, o encontro, todos segmentados, tudo é muito perfeito. Mas, como eu disse, depende do meu dia e da música que eu vou colocar. É mais ou menos isso. Não sei se me atrapalhei aqui, mas que eu digo que é fundamental. E, como eu digo, demoramos um pouco para entender. Porque não é só a teoria, é o que eu sinto e quem sou eu, essa pessoa, dentro desse contexto.